Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Introdução às Ciências Térmicas e vamos discutir, os conceitos de transferência de calor por condução térmica, tá ok? O que nós vimos até agora? Vimos todos os conceitos relacionados à dilatação térmica, porque antes de que ocorra transferência de calor, ou por condução térmica, convecção térmica ou irradiação térmica, se ocorre o aquecimento ou resfriamento do material, primeira coisa que deve ser analisada é se ocorre dilatação térmica do material. Se eu tenho diferença de temperatura, eu tenho transferência de calor. Ou por condução térmica, a gente vai ver em que situações, convecção térmica, a gente vai ver em que situações, e radiação térmica, a gente vai ver em que situações. Mas o principal disso tudo é que a gente vai perceber que, como vimos anteriormente, primeiro analisa a dilatação térmica. E depois da dilatação térmica, a gente analisa a transferência de calor, tá ok? Eu sou o professor Christian e essa é a nossa aula número 9 e eu sou o professor Christian, tá ok? Sejam bem-vindos e vamos em frente. Espero que vocês estejam bem, estejam, na medida do possível, se desenvolvendo, fazendo as atividades, as listas de exercícios que foram propostos. Qualquer coisa, tire dúvida comigo, mas estamos à disposição, tá ok? Vamos em frente. Bom, pessoal, o conceito de transferência de calor. Para a gente analisar o conceito de transferência de calor, a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o conceito de transferência de calor. A gente vai analisar o conceito de transferência de calor. Então, vamos fazer uma análise, uma pequena análise sobre o conceito. Vamos falar da condução térmica. Vamos falar sobre condutividade térmica. Essa é uma propriedade extremamente importante que o material possui, condutividade térmica. Quando a gente estava falando em aquecer ou resfriar um material, lembra do calor específico? Lembra da capacidade térmica? Então, são propriedades específicas do material. A condutividade térmica também é uma propriedade específica de cada material, tá ok? Então, um material sólido, um material líquido e um material gasoso, não importa que material, cada um tem o seu coeficiente de condutividade térmica. É uma propriedade do material de conduzir ou não conduzir o material. É uma propriedade que diz se o material é um bom condutor térmico ou um bom isolante térmico, ok? E vamos discutir com vocês também os mecanismos fundamentais da transferência de calor. Agora, por condução térmica, e a gente vai ver depois por convecção térmica e depois por irradiação térmica, tá ok? Vamos em frente. Aqui, pessoal, um dos exemplos que a gente coloca para analisar a transferência de calor por condução térmica. Tá vendo o ursinho? Tem um urso com o seu filhote. Aqui eu tenho um urso com o seu filhote olhando para dentro do iglu. Estão percebendo aí? O iglu. O iglu tem tudo a ver com transferência de calor. Por que as casas são de pedra de gelo no Polo Norte e no Polo Sul? Por que eles têm por que elas têm essa característica, de gelo mesmo? Porque a gente vai ver que o gelo ele é um péssimo condutor térmico. Um isolante térmico, exatamente, Cristian. Ele é um excelente isolante térmico. Então, o gelo ele é simplesmente excelente para ser utilizado como isolante térmico. Então, por isso que no Polo Sul e no Polo Norte são muito utilizados como casas de iglu mesmo, tá ok? Então, vamos tratar a condução térmica, discutindo algumas definições. Que a propagação de calor, em que a energia térmica é transferida de partícula a partícula mediante a colisões e alterações das agitações térmicas. O que acontece? A energia térmica ela vai sendo propagada camada a camada, partícula a partícula. Se eu tenho uma estrutura sólida, por exemplo, estrutura sólida, em que ela tem na sua configuração cúbica face centrada. Então, a energia térmica ela vai sendo conduzida camada a camada. Lembra que eu comentei com vocês que quando você
aquece um material ou você resfria um material, você não aquece ou resfria o material. Você não tem energia suficiente para aquecer ou esfriar o material. O que você tem é uma energia suficiente para alterar as propriedades mecânicas do material. Então são agitações térmicas, são colisões de átomo a átomo, molécula a molécula, e essa energia vai sendo transferida, vai sendo conduzida camada a camada, como eu coloco aqui para você. Olha só o exemplo. Ressalta-se que não há transporte de partícula, há somente transmissão de energia térmica. E aí a gente vai ver, olha só, camada a camada. Olha só o que acontece. Aqui eu tenho uma temperatura 1 nessa extremidade. E aqui na outra extremidade, uma temperatura 2. Eu faço a medida dos valores de temperatura nessa extremidade, no ponto A e no ponto B. Então eu faço uma leitura de temperatura no ponto A e no ponto B. E vejo o seguinte, que a temperatura no ponto A, ou a temperatura 1, é maior que a temperatura 2. Então a transferência de calor vai acontecer, Christian? Sim, meu amigo. Sim, vai acontecer. E ela vai acontecer nessa direção e sentido. Então não discuta, não estou discutindo diferença de temperatura. Eu estou falando de temperatura maior e menor. E quando você vai fazer a diferença de temperatura aqui, é a temperatura da superfície quente, que eu vou chamar já, hein, desde o começo, de T quente e T frio. O que significa T frio? A temperatura na superfície mais fria. E T quente? A temperatura na superfície mais quente. Tá ok? Então você pode medir com o termômetro, você pode medir com o pirômetro, você pode medir com o termopar esses valores de temperatura. E o fluxo de calor sempre vai ser da temperatura mais alta para a temperatura mais fria. Eu já estou falando em movimento da energia térmica. Eu já estou falando em fluxo de calor com vocês, tá ok? Então preste atenção nessas definições que a gente está colocando agora para vocês, tá ok? Bom, o que define, né, um material condutor térmico e isolante térmico? Pessoal, não existe especificamente uma categoria sobre condução térmica e isolante térmico. Eu não posso falar que os metais são considerados condutores térmicos e os polímeros isolante térmico. Nada disso. Hoje, com o advento dos supercondutores, dos materiais inteligentes, dos materiais que são excelentes condutores de calor, hoje você tem que fazer uma comparação de sistema. Entre o cobre e o alumínio, eu posso falar em materiais condutores e materiais isolantes térmicos? Pois, o que você acha? Que eu posso falar entre cobre e alumínio, materiais condutores térmicos e materiais isolantes térmicos? Sim, meu amigo, eu posso falar em materiais isolantes e condutores térmicos. Eu só analisar qual dos dois materiais, o cobre ou o alumínio, isso é tabelado, qual tem o coeficiente de condutividade térmica maior do que o outro. Então, se um dos dois tem um coeficiente de condutividade térmica maior do que o outro, então eu posso falar que o material fulano de tal é condutor térmico e o material fulano de tal é isolante térmico no meu sistema dos dois materiais, tá ok? Então é importante a gente analisar, mas existe as classificações, né? Se você puder considerar cada um dos materiais, são aqueles que possuem elevado coeficiente de condutividade térmica, ou seja, são materiais que conduzem calor com facilidade. Então, na maioria das vezes, a gente analisando aí sim, se os materiais são condutores ou isolantes térmicos, são aqueles que possuem elevado coeficiente de condutividade térmica, ou seja, são materiais que conduzem calor com facilidade. Exemplo, os metais são excelentes condutores térmicos. Sim, se você considera metal e polímero, ok. Só que você tem que tomar cuidado porque hoje os grandes condutores térmicos, os grandes condutores elétricos são os supercondutores. Entendeu? Então, muito cuidado nesse momento. Vamos continuar aqui, falar então dos isolantes térmicos. Materiais isolantes térmicos. Ao contrário dos condutores, os isolantes conduzem muito pouco calor.
e possui o coeficiente de condutividade térmica baixo. O que vai dizer é o coeficiente de condutividade térmica. Meu amigo, esse é o ponto. Coeficiente de condutividade térmica de cada material. É ele que vai dizer se o seu material é um bom condutor térmico ou um bom isolante térmico. Na maioria das vezes, a neve, como eu falei para vocês, o gelo, a neve é um bom isolante térmico. Isolante térmico. Por isso que as casas dos iglus são feitas de material, né, isolante térmico, como, por exemplo, a própria neve. Okay? Aqui eu vou te dar um exemplo de condução térmica no material. Aqui eu tenho um sistema muito interessante e simples, né, onde eu tenho um bico de Bunsen, um aquecedor, aqui nesse ponto, um aquecedor, que vai fornecer calor para esta haste metálica. Eu tenho uma haste metálica, que ela vai começar a aquecer nessa extremidade. Então, nesse ponto da extremidade da minha haste metálica, eu vou considerar como sendo a temperatura da superfície quente. Por que superfície quente? Próximo da fonte de calor é o ponto mais quente. E a gente vai observar a transferência de calor sendo conduzida através do metal nessa direção e sentido, tá ok? O que você tem? Você tem pontos aqui na sua imagem, pontos de contato, onde eu tenho um pino e um ponto de fixação. Um pino, outro ponto de fixação, um pino, outro ponto de fixação, e aí sucessivamente. Né? Eu espero que a nossa simulação funcione, né? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma gravação com esse simulador, mas o que acontece? A partir daí, olha só o que acontece. A energia térmica vai sendo conduzida parede a parede, camada a camada, átomo a átomo, molécula a molécula. Ela chega num determinado ponto, ela derrete aquele ponto de fixação, que pode ser uma cera, que pode ser um material com condutividade térmica um pouco mais, mais sensível, né? A energia térmica, ela derrete e o material cai. Então você consegue até medir quanto tempo demora para para que a energia térmica seja conduzida no material. Sabia disso? Então a energia térmica, ela pode ser medida em função do tempo. Calor fornecido pela fonte. Então eu tenho aqui, calor fornecido pela fonte, Qzão. E tenho o ΔTzinho, que é a variação de tempo. Eu sei que a variação de temperatura acontece porque eu tenho a temperatura na superfície quente e tenho aqui a temperatura na superfície fria, que é fora da fonte ou longe da fonte. Eu tenho, então, a diferença de temperatura e tenho também a variação do tempo. Quanto tempo demora para que a energia térmica ela passe por cada um desses pontos? Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, e aí vai. Tá ok? Isso pode demorar alguns segundos, alguns minutos, algumas horas? Pode. Isso é você que vai verificar na análise da transferência de calor por condução térmica. Tá ok? Continuando aqui, olha só. Então, a transferência de calor por condução térmica é ao longo da barra, é ao longo do material. Sempre da superfície quente para a superfície fria. Do TQ para o TF. Sempre assim. Fluxo de calor sempre assim. Eu não estou falando em final e nada disso. Eu estou falando quente e frio. Tá ok? E olha só como que acontece camada a camada. Olha que espetáculo esse simulador. Camada a camada. Ele mostra como que a energia térmica é transferida camada a camada. A agitação térmica aumenta e a transferência de calor acontece 3D, meu amigo, 3D. Olha só, camada a camada, você vai vendo a energia térmica sendo conduzida ao longo do material, tá ok? A transferência de calor por condução térmica, normalmente ela acontece em materiais sólidos. Mas aqui eu tenho um exemplo onde ela pode ocorrer num material gasoso. A transferência de calor pode acontecer
onde eu tenho aqui a superfície quente, nesse primeiro momento, superfície quente, e aqui a superfície fria, ou ponto frio. Superfície quente, superfície fria. A energia térmica vai sendo conduzida nessa direção e sentido. Nessa direção e sentido. Tudo bem? Nessa direção e sentido. Mas só vai ocorrer transferência de calor no material gasoso se o confinamento dele acontecer em alta pressão. Lembra lá no começo que a gente falou que transferência de calor só ocorre transferência de calor, mas não ocorre transferência de matéria. O material não se desloca junto, porque a gente vai ver um caso em que a matéria se movimenta junto, que é a convecção térmica. Convecção térmica, a transferência de calor acontece porque o material se desloca junto, átomos e moléculas daquele material se deslocam junto, enquanto que na condução térmica não, tá ok? A transmissão de calor ocorre partícula a partícula somente através da agitação molecular e dos choques entre moléculas do meio. Sob alta pressão, os átomos e moléculas têm um pequeno grau de liberdade de movimento. E a partir daí, eles não se deslocam, ou se deslocam com muita dificuldade. E aí é possível que a transferência de calor aconteça camada a camada, molécula a molécula, partícula a partícula, como ele coloca aqui para nós, tá bom? Só a agitação molecular acontece, ou choques entre as moléculas, tá ok? É isso que a gente tem que verificar, tá bom? Continuando aqui. Qual é a velocidade de uma troca de calor? O que é velocidade de troca de calor? Velocidade de troca de calor é fluxo de calor, meu amigo. Fluxo de calor, que eu já vou colocar aqui para você o símbolo, ó, que eu vou usar, é o Q. Ponto. Esse é o símbolo utilizado na literatura. É o Q ponto. Fluxo de calor. É a taxa de velocidade de calor, lembra do Qzão? Calor é Qzão, mc ΔT, que a gente já viu aqui. É massa, calor específico, variação de temperatura. Dividido pelo tempo. O tempo que demora para a energia térmica ela sair do ponto A e chegar no ponto B. É isso aí. E aqui eu represento um sistema onde o fluxo de calor está se movimentando do ponto 1 ou ponto A até o ponto 2 ou ponto B. E esse fluxo de calor ele vai atravessar o material. E aí a gente vai ter que analisar as propriedades desse material. Exatamente, porque lembra que eu comentei com vocês que cada material tem um coeficiente de condutividade térmica? Sim. Se cada material tem um coeficiente de condutividade térmica, o que vai ocorrer aqui? Que vai depender do tipo de material, vai depender das propriedades desse material, vai depender da geometria desse material. Olha só como foi importante a gente fazer aquela revisão de geometria 3D e 2D. Lembra que nós fizemos essa revisão de geometria? Então, por favor, pegue um vídeo que fala sobre a revisão de geometria de superfície e geometria de volume, que nós vamos usar a geometria de superfície aqui, tá ok? Então, o fluxo de calor, que ponto? É a quantidade de calor, tá aqui, meu amigo, ó, quantidade de calor em função do tempo. Quanto tempo vai demorar para a energia térmica se deslocar do ponto A até o ponto B, quando ela atravessa uma determinada área? E essa área pode ser quadrada, essa área pode ser triangular, essa área pode ser um disco, essa área pode ser um trapézio, pode ser um triângulo. Entendeu agora a importância de você analisar a transferência de calor por condutividade térmica, o fluxo de calor por unidade de área? Então, a superfície da parede, a superfície do bloqueio, do ponto de bloqueio da energia térmica é importante e você tem que definir, tá ok? E unidade de fluxo de calor. Unidade de calor, meu amigo, lembra que é Joule no Sistema Internacional? Ou calorias no sistema CGS que a gente viu aqui, né, em aulas passadas.
E a unidade de tempo no sistema internacional é segundos. Então, no sistema internacional, joules segundos. No sistema CGS, pode ser calorias por minuto, por exemplo, calorias por minuto. Agora, no sistema internacional, onde a unidade de calor é joule e a unidade de tempo é segundos, então, unidade de fluxo de calor, Q ponto, fluxo de calor, é joules por segundo, mais joules por segundo é watts. É potência. Potência, Christian, puxa vida, é energia por segundo, é movimento, energia por segundo, isso daí é movimento, meu amigo. Olha só que interessante, movimento de calor por segundo. Grande análise, hein? Muito legal. Esse fenômeno aqui você já deve ter visto em algum momento da sua vida, né? Aqui eu tenho um sistema extremamente quente. Aqui eu vou colocar para vocês a equação do fluxo de calor, tá ok? E a equação do fluxo de calor, ela é dada por essa equaçãozinha aqui, ó. Fluxo de calor é dado por calor em função do tempo. Calor em função do tempo ou a equaçãozinha do Fourier, que vai depender da condutividade térmica, diretamente relacionado com a condutividade térmica do material. Então, se você tem um material, uma tabela de materiais onde a condutividade térmica é maior, então o fluxo de calor vai ser maior. Aqueles materiais que têm a condutividade térmica baixa, o fluxo de calor vai ser baixo, condutor e isolante. Você percebe? Área da superfície. Quanto for maior a área, maior vai ser o fluxo de calor. São grandezas diretamente proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a área, maior o fluxo de calor. Ok? Quanto maior for a diferença de temperatura, quanto maior for o T1 em relação ao T2, quanto maior for o T quente em relação ao T frio, maior vai ser o fluxo de calor. Maior diferença, não é delta, hein, meu amigo? Não é delta, é diferença de temperatura, porque fluxo é sempre positivo. Fluxo de calor nunca vai ser negativo. Então, cuidado com a sua análise, tá ok? Sempre positivo. E a espessura do material, inversamente. Fluxo de calor é inversamente a espessura do material. Então, para você diminuir o fluxo de calor, o que você faz? Você aumenta a espessura do material. Se eu aumentar a espessura do material, eu diminuo o fluxo. Então, se você quiser diminuir o fluxo de calor, você aumenta a espessura do material que o fluxo de calor vai ser conduzido ao longo desse material. Você aumenta a espessura desse material. Ok? Fluxo de calor, a unidade de medida, calorias por segundo ou joules por segundo, como a gente viu. Quantidade de calor, calorias ou joule, como a gente viu também aqui. Intervalo de tempo, segundos, horas, minutos. O coeficiente de condutividade térmica do material é calorias por segundo, vezes centímetro, vezes graus Celsius. Depois eu vou discutir um pouco melhor a unidade de medida do coeficiente de condutividade térmica. Seção transversal é a área, centímetros quadrado, metro quadrado. Então, analisa aqui. Se você está falando em área em metro quadrado, a espessura não pode ser centímetro. Olha só o cuidado que você tem que tomar. Se você está falando em área metro quadrado, a espessura tem que ser dada em metros. Se você fala em área centímetro quadrado, a espessura tem que ser dada em centímetros. Tem que ser coerente às unidades de medida, tá ok? E quem vai definir isso daí é sempre a constante. É sempre esse camarada. Você vai ter que olhar a unidade de medida do coeficiente de dilatação térmica, o coeficiente de condutividade térmica. Esse é o cara que vai te ajudar a definir a unidade de medida. Graus Celsius ou Fahrenheit? Graus Celsius ou graus Fahrenheit? Geralmente é graus Celsius, mas a gente também pode usar o graus Fahrenheit. Dificilmente
numa situação dessa vai se usar o Kelvin, mas pode ser que aconteça. A espessura do material, como eu falei para vocês, metro ou centímetro, tá ok? E aqui eu colocando como exemplo para você uma superfície, olha a área da superfície, olha a espessura da superfície e olha as diferenças de temperatura. Aqui ele colocou T2, aqui ele colocou T1. Cristian, mas ele inverteu. Não inverteu nada. O T2 é a superfície quente, o T1 é a superfície fria. Olha o sentido do fluxo, meu amigo. O fluxo de calor está vindo nessa direção. Está passando por esse material, está passando pela parede. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Ponto final. Acabou. Tá ok? Muito cuidado nessa hora, viu, meu amigo? Muito cuidado, porque pode acontecer da gente confundir. Fluxo de calor por condução térmica, a equaçãozinha do Fourier que eu acabei de colocar para vocês, e aqui ele coloca com mais detalhes para vocês, tá ok? Só isso. De novo, para a gente fechar, condutividade térmica, área da superfície, temperatura da superfície quente, temperatura da superfície fria. E por que tem superfície quente e superfície fria? Porque eu tenho espessura do material. Eu tenho espessura do material, por isso. Tá ok? E aqui ele vai colocar alguns valores de coeficiente de condutividade térmica. Aqui ele coloca um pouquinho melhor a unidade de medida do coeficiente de condutividade térmica. Depois eu vou fazer um vídeo na lousa que eu vou te mostrar passo a passo e vou representar a unidade de medida do K. Casinho, hein? Não pode ser casão. Casão é o Casagrande lá do Corinthians, comentarista do Corinthians. Não tem nada a ver. Casão é uma coisa. O casão para nós, pessoal, K maiúsculo é o Kelvin. O K minúsculo é o coeficiente de condutividade térmica do material. Então, por favor, prestem atenção nisso. Não se enganem, por favor. E aqui ele coloca alguns coeficientes. Ele põe o coeficiente de condutividade térmica da água a 300 Kelvin. Ele põe o coeficiente de condutividade térmica da água a 300 Kelvin e do ar a 300 Kelvin. Quem é 300 Kelvin? 27 graus Celsius, meu amigo. Faz aí 300 Kelvin menos 273, vai dar 27 graus Celsius. E aí você vê que nesse sistema, o coeficiente de condutividade térmica menor é o do ar. Um péssimo condutor térmico, o ar. O outro péssimo condutor térmico é a água. O melhor condutor térmico nesse sistema é o ferro. Tá ok? Então analisa os sistemas e verifique todas as possibilidades. Tá ok? Continuando aqui a nossa apresentação, condutividade térmica. Agora vou mostrar 3 gráficos para vocês. 3 gráficos que mostram as propriedades de condução térmica dos materiais sólidos, líquidos e gasosos. Meu amigo, há muito tempo atrás eu achava que a condutividade térmica dos materiais era uma constante. Você ia aquecendo o material, respeitando o ponto de fusão e ponto de ebulição do material, mas esse material ele tinha uma condutividade térmica constante. Alguns mais ou menos, alguns nem tanto. Olha só, prata, cobre, ouro, alumínio, liga de alumínio 2024, tungstênio, platina, ferro, o aço inox. Olha só, vamos pegar aqui o aço inox 304. Olha o comportamento do coeficiente de condutividade térmica dele. Ele vai aumentando conforme a temperatura aumenta. Temperatura, condutividade térmica do material. Temperatura, eixo X, eixo Y, condutividade térmica do material. Olha a prata, o cobre, o ouro. O coeficiente de condutividade térmica vai diminuindo. A condutividade térmica do material vai diminuindo, mesmo sendo material sólido, meu amigo. Olha só a prata, o ouro, o cobre, o alumínio. A condutividade térmica dele diminui quando a temperatura aumenta. Você acredita nisso? E é isso que acontece. Olha só o que acontece com o óxido de alumínio. A temperatura cai drasticamente
temperatura não, a condutividade térmica cai drasticamente conforme a temperatura aumenta até o ponto de fusão e ebulição. Mas aqui, 2.000 graus Celsius, não importa mais ponto de fusão, ponto de ebulição do material. Ó. Aqui já passou o ponto de fusão e ebulição do material. Olha só. Você vê, ó, olha só a minha liga de alumínio lá, o 2024. Ó. Eu vou pegar em vermelho aqui. Ó. A liga de alumínio 2024 é esse cara aqui. Ó. Não, desculpa, não é esse cara não. A liga de alumínio, o tungstênio que cai. A liga de alumínio é esse cara aqui. Ó. Ela é mais ou menos constante. O tungstênio que cai, a platina aumenta. Quartzo fundido aumenta. Você vê? Analisa, preste atenção nas propriedades dos materiais. Dos líquidos. A água, conforme a temperatura vai aumentando, a condutividade térmica dela aumenta e depois diminui. A amônia, glicerina, mais ou menos constante. Óleo de máquina, olha só, por isso que é utilizado como lubrificante, né? Porque ele, ao longo da condutividade térmica, é mais ou menos constante quando a temperatura aumenta. E aqui, de alguns gases. Olha só que interessante. A condutividade térmica aumenta conforme a temperatura aumenta do hidrogênio, do hélio, do ar, do freon, do dióxido de carbono, né? Vapor de água. Na maioria dos gases, o coeficiente de condutividade térmica aumenta nesses materiais. Muito bacana, né? Olha só onde nós chegamos. Condução térmica, aplicações e consequências, conforto térmico corporal. Então, a nossa pele, ela transmite calor? Existe transferência de calor por condução térmica para a nossa pele? Lógico que existe. Existe transferência de calor? Existe troca de calor? Existe. Tem uma espessura, tem uma área superficial, tem uma área superficial. Dá para calcular o fluxo de calor que entra e sai, dependendo onde esteja a fonte de calor? O nosso corpo é uma fonte de calor. Então, se você não considerar o ambiente, sai calor, fluxo de calor do nosso corpo para fora. Então, você precisa da espessura, você precisa do coeficiente de condutividade térmica da nossa pele, você precisa da área da superfície do nosso corpo e das diferenças de temperatura. Seleção de materiais para empregos específicos na indústria, condutores e isolantes. Eu já contei essa história em sala de aula, mas eu vou contar de novo, que teve um ex-aluno nosso que foi fazer estágio numa empresa, ou ele estava empregado. E na máquina que ele manuseava, né, que ele era responsável, tinha um trocador de cobre, trocador de calor de cobre na parte de trás da máquina. E essa máquina ela não podia sofrer muita variação de temperatura muito brusca. E ela operava a uma temperatura de 50 graus. Mas não era 50 graus Celsius. Era 50 graus Fahrenheit. E o nosso aluno não sabia. E ele deixou que a máquina sofresse uma variação de temperatura muito rápida. E queimou o trocador de calor. Queimou o trocador de calor, o que aconteceu? Esse aluno foi fazer a substituição. E quando ele foi fazer a substituição no almoxarifado, o que aconteceu? A pessoa que ele conhecia lá no almoxarifado falou para ele que não tinha um trocador de calor de cobre, mas tinha de alumínio com a mesma geometria, com as mesmas aletas, tudo certinho. Falou, mas eu não posso fazer a troca, a substituição do material, não posso. Lembra que eu falei que a condutividade térmica do cobre e do alumínio são diferentes? São diferentes. Mas ele falou, meu amigo, eu vou te ajudar, vou quebrar o seu galho e tal. E aí você leva o trocador de calor de alumínio. E ainda pinto, eu tenho uma tinta vermelha aqui da cor de cobre e pinto o trocador para você. No final da tarde você vem buscar. A tinta isolante térmica. Olha só o que aconteceu. Ele pegou esse trocador de calor, colocou no material, na máquina, e ligou. Depois de algum tempo de utilização do equipamento, a máquina pifou. E aí o prejuízo foi maior. Quando o chefe foi saber o que tinha acontecido, descobriu que ele tinha feito a troca. E ele falou que foi o cara do almoxarifado. Foi o chefe dele e ele lá no almoxarifado. E aí o cara do almoxarifado fez o quê? Ajudou o amigo? Não. Falou que tinha avisado o colega que o trocador de calor era de alumínio. E ele insistiu na peça. E que pediu também que houvesse a pintura da peça.
olha só o que aconteceu, demissão por justa causa. Cuidado, não faça substituições só por escrito. Se o seu chefe mandou por escrito, eu faço a troca de, tá ok? É isso aí. Novamente o igluzinho como um dos materiais, por isso que os iglus são feitos, né, como casa, né? Porque olha só o coeficiente de condutividade térmica do gelo, 1,8 watts por metro grau Celsius. É baixo em relação aos outros materiais. Eu não tenho aqui a tabela do tijolo, do bloco, da madeira, mas o gelo tem um coeficiente de condutividade térmica menor que esses caras. Mas a gente precisa confirmar olhando na tabela. Então, muito interessante, viu? Como a gente tem que tomar cuidado com todos os elementos envolvidos. Regime de transferência de calor por condução térmica. Meu amigo e minha amiga, né? Eu sei que essa turma tem mais meninos, né? Acho que não tem nenhuma menina nessa turma, né? No terceiro semestre de soldagem, nesse semestre, né? Mas é o seguinte, regimes de transferência de calor. Os processos de transferência de calor, eles não alguns materiais ocorrem de forma linear e alguns materiais, o processo de transferência de calor ocorre não de forma linear. Às vezes tem comportamento linear, às vezes comportamento parabólico, às vezes comportamento exponencial. Exatamente. Eu não vou entrar em detalhes, em curvas, e eu vou considerar e vou analisar o regimes de transferência de calor por condução térmica lineares, que a maioria dos materiais são lineares. Mas eles têm esse tipo de comportamento, olha, de T1 para T2. Olha só, agora eu vou discutir com vocês por que desse desenho, dessa reta. Porque é um regime de transferência de calor permanente. Então, toda vez que você vê um sistema, a gente fala parede, membrana, né, mas é um material, em que o regime de transferência de calor é permanente, ele vai ser representado por essa estrutura aqui, ó. Onde eu tenho o fluxo de calor, que é sempre uma reta passante, Eu tenho os valores de temperatura quente e frio. Por que quente e frio? Porque o fluxo está indo para a direita. Então, o 1 só pode ser a superfície quente, onde recebe a energia térmica, e o 2 que perde a energia térmica. Tá ok? Fluxo de calor. Regime permanente. Então, a gente vai estruturar muito melhor essa configuração aqui. Tá ok? E temos o regime transiente. O regime transiente ele tem essa configuração aqui. Ó. O regime transiente ele tem essa configuração. Não é linear. Pode ser que no começo sofra uma perda de calor rápida, depois vai diminuindo, ou o contrário, tá ok? O fluxo de calor nessa direção e sentido, ok? Para a direita. O T1 é a superfície fria, é quente, a superfície quente, o T2 é a superfície fria, e o fluxo de calor vai na direção para a direita. Regime de transferência de calor por condução térmica no regime transiente, que é o desligamento e o religamento de um sistema. Em operações normais, eu não estou nem falando em ligamento e desligamento de sistema, mas quando o sistema já está operante, operação normal, o regime é permanente. E o regime transiente é o regime que ocorre no desligamento e no religamento de um sistema. Tá ok? Então, os dois podem acontecer em conjunto? Sim, os dois podem acontecer em conjunto, tá ok? A equaçãozinha da transferência de calor por condução térmica. Aqui eu tenho o Fourier e eu vou discutir a questão do sistema de unidades com vocês, tá ok? Ele isola o coeficiente de condutividade térmica nessa equação. Então, para eu isolar o sistema, o coeficiente de condutividade térmica nessa equação, eu tenho que pegar a diferença de temperatura que ele coloca, né, em delta, né, delta T por delta X, mas na verdade
ele está considerando uma pequena espessura, por isso que ele usa essa simbologia aqui, né? Mas é a diferença de temperatura pela espessura. Então, esse sistema todo ele passa dividindo aqui, ó, ele passa dividindo o fluxo de calor e a área também que está multiplicando passa dividindo o meu sistema. Em relação à unidade de medida, não existe unidade de medida positiva ou negativa. Então, por isso que a gente faz a consideração da unidade de medida do coeficiente de condutividade térmica somente a parte positiva. E ela tem essa estrutura que é a unidade de medida do coeficiente de condutividade térmica. Quilocalorias por hora por metro quadrado grau Celsius metro. Ainda dá para a gente simplificar alguma coisa aqui. Você viu? Então ele substituiu a unidade de medida de fluxo de calor, está aqui. Unidade de área, está aqui. Unidade de tempo, unidade de temperatura, grau Celsius, está aqui. E unidade de espessura, está aqui, que é o metro. Ainda dá para a gente fazer uma simplificação bem tranquila aqui, ó. Metro quadrado por metro, que sobra metro, que resta metro. Então, no meu sistema de unidades, a minha condutividade térmica vai ser em quilocal hora metro grau Celsius. Olha só que unidade de medida extremamente difícil de você acompanhar. E eu entendo que realmente é super difícil de acompanhar, tá bom? Então, muito cuidado nessa análise, né? Mas dá para a gente tomar cuidado e verificar que aqui não é sistema internacional. Hora, calorias, metro, sim, mas graus Celsius não. Então, cuidado. Se você for colocar em calorias, se você tivesse um sistema internacional, seria Joule segundo metro Kelvin. Como é diferença de temperatura, a diferença de temperatura graus Celsius e Kelvin não tem diferença nenhuma, lembra? Tanto o delta, a variação de temperatura, como a diferença de temperatura, tá ok? Muito cuidado na análise. No sistema inglês fica BTU, horas, pé, graus Fahrenheit, e no sistema internacional, que é o mais importante, watts metro Kelvin, ou watts metro grau Celsius, que eu já comentei com vocês, e tá tudo ok. Tá okay? Aqui, para fechar de novo, né, a equaçãozinha com o próximo, eu já vou adiantando os próximos elementos que nós vamos discutir a partir de agora. Bom, considerar que o material vai ser considerado uma parede plana. Então, nós vamos fazer algumas considerações aqui. O material vai ser analisado no material, ele vai ter essa configuração, parede plana. Mas pode ser uma parede retangular, pode ser uma quadrada, pode ser uma triangular, pode ser um disco. Tá ok? Essa daqui é a equaçãozinha do Fourier. Tá ok? Condutividade térmica, área, espessura e variação de temperatura. Aqui é a minha parede plana, né? É o sistema que a gente vai utilizar a partir de agora, tá ok? Para todos os casos. E vou adiantar agora, né, os elementos das nossas próximas aulas. Eu não vou ainda avançar para os circuitos térmicos, onde nós temos configurações de várias paredes, uma do lado da outra. E o fluxo de calor passa por esse sistema. As paredes podem estar em série ou em paralelo. E a gente vai ver a configuração. Calma, muito cuidado nessa hora. Então o Christian vai explorar um pouco mais na lousa, na próxima aula. Eu vou discutir com vocês com um pouco mais de detalhes, vou fazer exercício, que lógico que nós vamos ter uma lista sobre transferência de calor por condução térmica. Eu sei que vocês estão adorando, mas calma, vai ter outras listas de exercício até no desenvolvimento do nosso curso, tá bom? Para finalizar, os próximos temas que virão por aí. Analogia entre resistência térmica e resistência elétrica. A gente vai ver que conseguiram, meu amigo, fazer uma analogia com o sistema elétrico, onde eu tenho resistor,
eu tenho aqui o fluxo de calor, que é a corrente elétrica, e a diferença de temperatura como sendo a diferença de potencial, tensão. Aqui tem a lei de Ohm, né? Eu, ao invés de escrever R, resistência elétrica, é a diferença de potencial U vezes I. O que o Christian fez? Ele já isolou a corrente elétrica. A corrente elétrica para nós é fluxo de calor. Porque quem se movimenta não é o calor? No circuito térmico. No circuito elétrico, quem se movimenta é a corrente elétrica. A diferença de potencial é porque numa extremidade do material eu tenho elétrons e eu tenho a corrente elétrica e na outra extremidade não tenho. Então o fluxo de corrente elétrica vai passar da esquerda para a direita. Isso, vizinho. E aí, meu amigo, quando eu tenho um sistema térmico, a diferença de potencial é o delta, é a variação de temperatura. Delta aqui está ruim, mas é sempre a temperatura quente menos a temperatura fria. E o que sobra na expressão, na equação, que resta na equação, é a tal da resistência térmica, porque é o elemento que fica no denominador da equação elétrica, que é a resistência elétrica. Eu tenho resistência térmica. Então, os materiais vão ser classificados através da sua resistência térmica. Então, é uma outra propriedade que a gente vai discutir com vocês. Condutividade térmica foi o primeiro elemento. O segundo elemento é a resistência térmica que cada material possui. Tá ok? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Finalizamos esse início, é só o início, hein, da condução, transferência de calor por condução térmica. Nós vamos discutir um pouco melhor os conceitos, fiquem tranquilos. Não é num slide apenas que a gente discute a transferência de calor por condução térmica. Então, muita calma. Depois eu vou fazer com detalhes elementos na lousa que a gente vai discutir e vamos fechar a ideia, né, da transferência de calor por condução térmica. Depois nós vamos fazer exercícios somente com paredes simples, para vocês interagirem, né, com os elementos de fluxo de calor, diferença de temperatura, resistência térmica da parede, espessura, área, todos esses elementos. A gente vai analisar vários casos aqui. Depois a gente vai configurar. Eu tenho, por exemplo, uma parede de um forno. Então eu tenho os refratários. Eu tenho a parede externa, que às vezes é um metal. Eu tenho refratário, eu tenho massa, argamassa, eu tenho manta térmica, eu tenho, às vezes, né, para compor a parede, a fibra de vidro, lã de vidro. Tem vários elementos que são utilizados, né, numa parede para isolar, né, ou para evitar o fluxo de calor. Num forno, numa estufa, o objetivo é que você tenha vários elementos na parede para evitar, para diminuir a velocidade do fluxo de calor. Lembra que eu falei lá que fluxo de calor é velocidade? Então é extremamente importante a gente tomar esse cuidado a partir de agora, tá ok? Um abraço, espero que tenha ajudado, né, vocês aí no desenvolvimento do curso de vocês. Eu estou no chat, estou aí, né, para tirar as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade, um grande abraço e até a próxima aula, tá ok? Um grande abraço mesmo. Tchau, tchau, até a próxima.